Olá, graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta com o nosso devocional de todos os dias. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Amados, é tempo de frutificar. O novo ano começou. É tempo de colocar a mão na massa e começar a batalhar pelos nossos sonhos. Porque a palavra fala que a fé sem obras é inoperante. Não adianta só crer se não agir. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Sabemos que o ano de 25 não foi fácil. Muitos de nós passou por um processo de poda. E toda árvore que não é podada, ela não cresce, não desenvolve, não produz frutos novos. Faz parte do crescimento. Às vezes quando a gente passa na rua e vê aquela árvore, sendo cortada, dá uma dó, a gente fala, poxa, que pena, cortando todos os galhos, deixando ela toda mirrada. Mas faz parte. É naquele processo ali que ela vai desenvolver galhos novos, galhos mais fortes, para que possam ter estrutura de comportar ali e receber novos frutos. Aleluia. Da mesma forma acontece comigo, com você. Eu acredito que assim como eu, tem pessoas que estão me ouvindo aqui nesse momento, que passou por um longo processo de poda, passou por um longo processo de dor, onde o Senhor trabalhou o caráter, trabalhou a mente, trabalhou o coração e não foi fácil. Aleluia! Muitas lágrimas foram derramadas, muita dor, muito choro. Ei, mas faz parte. Até a volta do Senhor, nós somos o vaso na mão do oleiro, sendo moldados, sendo trabalhados. Quando o Senhor vê que tem uma rachadura, que tem ali um defeito, o Senhor molda de novo, e de novo, e de novo. Aleluia. O reino de Deus é conquistado por esforço, amados. A porta é estreita. Não é fácil o caminho que conduz à salvação. Mas nós louvamos ao nosso Deus forte e poderoso, que tem trabalhado em nós dia e noite, nos ensinado, nos levando ao arrependimento, nos levando a uma mudança de vida e não nos deixando ser enganados. Aleluia. Mas a palavra que o Senhor me trouxe hoje para trazer para você é tempo de frutificar. É tempo de começar a dar frutos que você não deu em 2025. Não é clichê, não é uma palavra coach aqui que eu estou dando para você, não. É a palavra de Deus. Quer um exemplo disso? Aqui em Atos. Aleluia! Atos capítulo 28, a partir do verso 30. Apenas 2 versículos. Fala o momento na vida de Paulo que ele mais frutificou. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amados, não era um momento comum aqui. Paulo estava preso, estava impedido de sair da sua casa. A sua casa naquele momento era uma prisão. Mas por 2 anos o Senhor permitiu, mesmo estando naquela condição, que ele continuasse a desenvolver o seu ministério. O texto fala, ele recebia as pessoas na sua casa, as pessoas que procuravam ele. Ele pregava o reino de Deus com toda intrepidez, com toda ousadia, sem impedimento algum. Paulo poderia ter usado como desculpa, eu estou preso, nada posso fazer. Não tem como eu frutificar aqui. Mas não. Sem nenhum impedimento, ele continuou exercendo o seu ministério, resgatando vidas e pregando o evangelho da salvação. Aleluia. Muitas vezes eu e você colocamos tantos impedimentos para fazer as coisas, para construir novos projetos, para ultrapassar barreiras. Colocamos tantas desculpas, tantas justificativas. Mas eu não posso por conta disso. Ainda não dá por conta daquilo. E o Senhor fica olhando lá de cima e falando, ei,
Eu já te dei as ferramentas. Eu já coloquei na tua mão os utensílios, tudo que é preciso para você fazer. Só falta você agir. Aleluia! Muitas vezes continuamos ali esperando cair do céu, esperando algo mágico acontecer. Ei, Deus não abençoa preguiçoso. E eu não me refiro à preguiça de pessoas aqui que não querem fazer nada da vida. Não estou falando disso não. Estou falando falta de atitude, falta de posicionamento, que muitas vezes nós nos acomodamos na dificuldade. Passamos tantos anos naquela dificuldade, vivendo aquele mesmo problema, reiniciando ano após ano o mesmo ciclo. O ano vira e a gente não faz nada novo. A gente continua com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos. Nada acontece. Tem que ser com intrepidez, tem que ser com ousadia. Se você não for com fé, rompendo as barreiras, quebrando as muralhas, não vai acontecer. Aleluia! Só que muitas vezes a gente se acomoda na nossa própria dor. Como assim, Bruna? É possível se acomodar na própria dor? É da nossa natureza humana o comodismo. Muitas vezes a gente se acomoda quando tudo está bem, não busca, não fica vigilante, mas também a gente se acomoda quando as coisas não vão bem. A gente se acostuma com a dificuldade, vai empurrando dia a dia com a barriga. E quando você vê, você passou anos naquela mesma condição, sendo que Deus já deu as condições necessárias e apropriadas para sair daquilo. Sabe o que falta? Muitas vezes em mim e você, visão. Visão do reino de Deus, de entender que reino de Deus é novidade de vida. Reino de Deus é renovo, o reino de Deus é poder, o reino de Deus é autoridade. Oh, aleluia! E se o reino de Deus está em nós, aleluia, porque nós somos a igreja de Cristo, se o reino de Deus habita em nós, nós temos autoridade, nós temos poder, nós temos unção, nós temos ousadia e coragem. Então, se temos isso tudo, o que nos falta para avançar? O que nos falta para desenvolver a nossa carreira profissional, sair da zona de conforto e começar a crescer, começar a evoluir? Se temos isso tudo, o que nos falta para pagar preço pela restauração da nossa família? Começando a mudar as nossas atitudes dentro de casa, dando exemplo de vida, dando exemplo de amor, dando exemplo de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio. Se temos isso, o que nos falta para restaurar o nosso relacionamento, que muitas vezes está amortecido pela rotina, muitas vezes não foi regado, está ali sem vida, os nossos casamentos, que nos falta? Dar uma energia de vida, trazer amor, trazer carinho, trazer mais respeito, trazer uma restauração, uma renovação para dentro da nossa casa, da nossa família. Se temos tudo isso, o que nos falta para começar a fazer a obra, cumprir o chamado que Deus designou para nós, que Ele escolheu? O que nos falta? Sabe o que nos falta? Atitude, coragem. Nos falta sair da zona de conforto, nos falta colocar a mão na massa e ir em busca daquilo que desejamos, e em busca daquilo que acreditamos. Aleluia! Senão nós vamos passar mais um ano nos lamentando daquilo que deu errado, daquilo que não se concretizou. Muitos de nós se encontram há anos na zona da lamentação. E não é o lugar que Deus escolheu para você e para mim. Não é o lugar que Deus nos levantou. Deus nos chamou para ser corajosos e não covardes. Aleluia! Porque Ele já nos deu autoridade, Ele nos deu a palavra. E Ele falou, se você crer, tudo que você pedir em oração, você receberá. Mas Ele fala também, desperta, 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 ó tu que dormes. Sabe,
as cartas que foram escritas lá em Apocalipse, às igrejas. Uma delas foi escrita à igreja de Sardes. Sabe o que Deus falou para ela? Vou ler para você. Conheço tuas obras, Apocalipse 3, que tens nome de que vive, só que estás morto. Sê vigilante e consolida, fortifica o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Eita! Era uma igreja que parecia estar viva, mas não estava. Estava morta. Não tinha atitude, não tinha posicionamento. E o que o Senhor fala? Ei, pega o resto que estava para morrer, fortifica, consolida, declara, ei, age, reage, aleluia, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Ou nós somos quentes, ou nós somos frios, porque o morno Deus vomita. Ei, até quando ficaremos estagnados, com as nossas mãos atadas, sem atitudes? Ei, é tempo de agir. Se eu pudesse trazer hoje um tema, um chamado enérgico para essa mensagem, eu falaria: reage, frutifica, porque Deus te escolheu para vencer. Deus te escolheu para romper. Para de colocar dificuldade, para de colocar impedimento, vai em busca, quebra essas barreiras, quebra essas dificuldades, porque você tem um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam, por aqueles que ele amam. Deus trabalha por você. A palavra fala: se Deus é por mim, quem será contra mim? Toma posse dessa palavra. Aleluia! E eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Eu desejo que Deus abençoe a sua casa. Eu desejo que Deus abençoe sua vida. E que no dia de hoje, o Senhor traga a visão, o entendimento, a coragem, a ousadia que você precisa para conquistar os seus sonhos. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então diga: eu creio, eu recebo. Deus falou comigo. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Vamos levar o Evangelho de Cristo a todos, amém? E amanhã, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais um devocional do dia. Fique na paz, que Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.